Obrigado de novo ao Swami, a Clemir, que entrou em contato comigo, todo mundo do Instituto do Centro Cria Yoga Brasil. É sempre fascinante pensar, se inspirar em Guru Rinpoche, especialmente para quem tem conexão com o budismo tibetano, ao mesmo tempo em que é um pouco estranho pensar em Guru Rinpoche como uma figura histórica, né? Então, para aqueles que têm conexão com o budismo tibetano, especialmente com a linhagem Nyingma, dentro do budismo tibetano existem 4 grandes linhagens. A mais antiga delas, que é a linhagem que remonta ao próprio tempo em que Guru Rinpoche viveu no Tibete no século VIII, ela é chamada de linhagem Nyingma, que significa os antigos. Então, para aqueles que têm conexão com o budismo tibetano, especialmente da linhagem Nyingma, pensar sobre os fatos históricos da vida de Guru Rinpoche não é algo que a gente faça com muita frequência. Não que isso não, eventualmente não venha a acontecer, mas é como se esse não fosse o ponto mais importante. É como se o aspecto da própria figura que ele representa como um Buda fosse muito mais vivo e presente do que necessariamente os aspectos históricos, né? Que, no caso, quando a gente vai falar do Buda Shakyamuni, por exemplo, faz muito mais sentido a gente pensar no Siddhartha, que era um menino, ele era o filho do rei, e aí ele, enfim, abandona o lar, ele se embrenha na floresta, ele faz meditação, ele passa os anos lá, ele atinge iluminação. Então esse aspecto mais causal, ele é muito mais bem conhecido e estudado também no caso do Buda Shakyamuni, né, o que a gente vai chamar de Buda histórico. No caso de Guru Rinpoche, embora seja inegável a presença dele no Tibete, em toda a região do que hoje a gente vai chamar de Índia Antiga também, que vai incluir aí o Nepal e regiões próximas, né? É como se os dados históricos eles não fossem tão, vamos dizer assim, relevantes para o aspecto da própria conexão, né? Então isso de saída já é uma coisa bem interessante para a gente pensar, que eu fui me dando conta essa semana, né, enquanto eu ia pensando sobre isso. Ao mesmo tempo que as histórias relacionadas à vida de Guru Rinpoche, ou Padmasambhava, Guru Rinpoche é o nome tibetano, Padmasambhava é o nome sânscrito, né? Elas são consideradas para os padrões ocidentais, assim, de história linear, politicamente correta ou linear, vamos dizer assim, muito incomum, para não dizer fantásticas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso faz parte dessa grande tradição antiga da grande Índia, né? Dessa grande região maravilhosa, em que tudo sempre é um pouco superlativo. Todo mundo que já teve a oportunidade de ir à Índia vê que o aspecto causal da realidade ele ganha contornos muito mágicos lá, pela profundidade, pela riqueza, pela criatividade, pela abertura, pela dimensão de contato com outras formas de enxergar a vida, de enxergar a realidade. Então é dentro desse contexto que a gente vai olhar para o surgimento de Guru Rinpoche, né? Então eu vou trazer primeiro alguns dados, assim, algumas imagens sobre o que seria, ou vamos dizer assim, o aspecto mais histórico de Guru Rinpoche, contextualizar um pouco ele dentro desse cenário budista, para depois a gente poder então olhar um pouco como que isso é visto, praticado, interpretado por aqueles que de fato praticam o budismo, né? Para além de um aspecto puramente histórico. Então, como vocês sabem, isso que a gente vai chamar de budismo, ele vai surgir na Índia antiga, 26 séculos atrás, né? Então vai surgir com Buda Shakyamuni, e da época do Buda Shakyamuni, o budismo então ele vai se espalhando gradualmente por diferentes regiões desse grande continente, né? Índia é como a gente conhece hoje, ela é uma invenção muito recente, né? Teve uma influência inglesa nesse sentido, mas a gente estou usando aqui a palavra Índia para falar de toda aquela grande região que vai contemplar Bodh Gaya, por exemplo, onde o Buda vai atingir a iluminação,
mesmo região do Nepal, regiões do Paquistão e assim por diante, né? Então, o budismo ele vai surgir naquela região e lentamente ele vai então se espalhando através de praticantes e de viajantes que vão cruzando por ali. Os próprios praticantes budistas vão também caminhando e levando os ensinamentos para as diferentes regiões que eles vão entrando em contato. E isso vai passando um tempo, né? E da Índia, o budismo então começa a se disseminar para o leste asiático, para o sul asiático. Ele vai então chegando em países como Tailândia, Camboja, assim por diante. Ele aos poucos, lentamente, ele vai migrando para a China. Se diz que o processo de transfusão, vamos dizer assim, do budismo para a China, ele leva mais ou menos 400 anos, que é um tempo bem considerável, né? Porque vocês imaginem, uma profusão de mestres completamente iluminados que tinham naquela época, era tudo muito difícil ao mesmo tempo, porque todos os trajetos eram feitos a pé, era tudo muito no sacrifício, né? E, ao mesmo tempo, a China já era um país muito consolidado politicamente, historicamente, culturalmente também. Mas, lentamente, os textos vão sendo traduzidos e aquilo vai, então, fazendo parte da cultura chinesa, que depois vai, então, surgir no Japão e assim por diante. E, nesse tempo, a gente já está falando, assim, de mais de 1000 anos desde o surgimento do Buda Shakyamuni. Nessa época, na região do Tibete, ainda não havia budismo, né? Eles eram os tibetanos. Mas vai surgir um rei dentro do Tibete que é chamado Rei Trizon Deltsen. Ele é considerado uma emanação de Manjushri, que é o Buda da sabedoria, uma deidade que representa a sabedoria. Ele carrega numa mão o texto da perfeição da sabedoria, Prajnaparamita, e no outro uma espada que corta a ignorância. Então esse rei Trizon Deltsen, ele era uma emanação de Manjushri, e ele por volta do ano de 700 mais ou menos, que é o período que ele vive, ele vai então aspirar trazer o budismo para o Tibete. Então é só mais ou menos 1200 anos depois do surgimento do budismo, vamos dizer assim, do Buda Shakyamuni ter vivido, que o budismo começa então a penetrar no Tibete. Já tinham acontecido tentativas anteriores do budismo penetrar na cultura tibetana, uma vez que ela já havia um diálogo com a cultura chinesa, nepalesa, por exemplo, mesmo indiana, mas aquilo não vingou, por diferentes razões. Então, ainda que Guru Rinpoche, eles tenha surgido de uma região muito mais próxima da própria Índia, ele é muito mais lembrado pela influência que ele vai ter de trazer o budismo para o Tibete. E por, de alguma forma, também produzir uma grande renovação da visão, da forma de olhar o budismo por dentro do próprio Tibete, né? Então, essa figura, Guru Rinpoche, ele tem, diferentemente do Buda Shakyamuni, que a princípio nasceu assim um pouco mais normalzinho, né? Mais ou menos. O príncipe Siddhartha, se conta que a mãe dele, ah, ela fica grávida, ela se dá conta que ela está grávida num sonho, em que ela sonha que um elefante entra pelo braço, assim, como se fosse pelo sovaco, e um elefante branco. E ela então percebe que ela está grávida. É impressionante, porque lembra um pouco a história de Maria, né? Ela comunica ao José, olha, estou grávida. Então, com a rainha, mãe do Siddhartha, foi a mesma coisa, né? Depois de 9 meses, o menino nasce. Tem aquelas histórias bastante incríveis, né, do nascimento, mas é como se tivesse alguma coisa um pouco mais causal, vamos dizer assim. Apesar desses fatos mágicos, né, tem alguma coisa um pouco mais causal relacionada. Mas Guru Rinpoche, ele é dito como tendo surgido de uma flor de lótus no centro de um lago. Ele teve um nascimento completamente mágico, ele não teve um nascimento humano, né? Então, esse daí vem o nome dele, né? Padma, que significa lótus, e Bhava, que significa nascido, nascimento, aquele que nasceu do lótus. E, e ele surge com o corpo de um menino de 8 anos, né? Dessa flor que fica no lago Danakosha. Então tem o nome do lago onde ele nasceu, chamava Danakosha, e fica na região de Ordem,
que Ordem é uma região, geograficamente, que fica no Vale do Swat, que é alguma coisa próxima da Caxemira, Afeganistão, Paquistão, que foi uma região que teve uma influência budista por mais de 1000 anos. A gente pouco imagina, né, aquela região como budista, mas por mais de 1000 anos ela teve uma influência muito forte do budismo. Os ensinamentos da grande perfeição, Mahamudra, Dzogchen, eles vão surgir também naquela região, e vai ser uma região muito propícia para a prática do Dharma por um tempo muito longo. Até hoje, volta e meia, se encontram estátuas, esculturas, vestígios de cavernas que eram usadas por praticantes do passado naquela região, né? Então, Guru Rinpoche, Padmasambhava, ele vai nascer dessa forma, né? Então é muito impressionante, porque ele nasce do lótus, né? Tem essa simbologia muito forte nas tradições indianas, no budismo também, do lótus como representando essa imagem que, no contato com a adversidade, com o lodo, que a gente pode chamar com a ignorância, com o sofrimento, brota algo que é aparentemente não causal, que é a compaixão, brota a sabedoria. É possível. Não só é possível, como é impensável que a compaixão e a sabedoria vão brotar de um contexto que não de dificuldade e de obscuridade. Como que a compaixão vai brotar se não do contato com o sofrimento e a dificuldade? Como que a sabedoria vai brotar se não de contato com a própria ignorância? Na visão comum, isso é como se fosse contraintuitivo, é não linear. Diante do sofrimento, de uma agressão, eu produzo mais agressão. Diante de um fechamento, eu não vou conseguir ver, eu vou produzir mais fechamento de visão. Então, o Guru Rinpoche, ele simboliza com seu próprio nascimento no corpo o fato dele nascer do lótus, né? Então, é como se nós nascêssemos a partir do karma. Então, como se nós fôssemos karma bhava, a gente nasce do karma. E ele nasce do lótus, Padma Bhava, Padmasambhava, né? E ele nasce com esse corpo de um menino de 8 anos, e o rei da região de Ordem, onde ele vivia, o rei Indrabodhi, ele não tinha herdeiro, ele não tinha um filho. E quando ele soube do nascimento desse menino, ele imediatamente vai e convida o menino para morar com ele, se tornar então o herdeiro do rei, né, daquela região. E assim ele vive por algum tempo com esse rei, Indrabodhi, ele é educado, ele até atingir a idade adulta, mas ele vê que ali não é o lugar para ele. Ele pensa que não vai dar certo, porque ele nasce de uma forma não apenas mágica, mas é como se ele já surgisse manifestando a própria condição de lucidez, de uma forma também não causal. É como se a própria representação de Guru Rinpoche viesse nos lembrar que o aspecto de lucidez profunda e sabedoria das coisas não brota de uma coisa causal. Eu aperto um botão, sento com a posição da perna nesse jeito, respiro assim, então pof. Aquilo não brota de uma coisa necessariamente linear, mas brota de uma condição de nós olharmos as coisas com muita profundidade, sem negar elas, mas ao mesmo tempo reconhecendo o aspecto atemporal delas, o aspecto mágico do surgimento da própria mente. O Guru Rinpoche, ele tinha essa realização de saída. Ele é uma emanação dos Budas, do Buda Amitabha, por exemplo, né? Do Buda Chenrezig. Ele é uma emanação direta do Buda primordial. Então, o Guru Rinpoche deu uma olhada, pensou que não vai funcionar. E ele dá um jeito de escapar, e por muito tempo ele vai, então, aperfeiçoar a própria condição de realização dele com professores que viviam e professoras que viviam em contextos completamente improváveis, né? Então, é muito improváveis para o nosso contexto, eu digo, mas naqueles tempos era muito comum que em cemitérios, em locais de cremação de corpos, vivessem grandes yogis com muita realização, que estavam ali para contemplar o aspecto completamente impermanente da vida, o aspecto transitório, todas as emoções envolvidas, dificuldades, eles atingiam grandes graus de realização. E Guru Rinpoche vai estudar com todos eles. Ele vai ter contato com infinitas dakinis, praticantes mulheres que vão trazer lucidez, vão trazer realização para ele, vão oferecer, vão conduzir ele nesse processo. Então, Guru Rinpoche, por muito tempo, ele vai praticar em lugares improváveis, né? E então, com o tempo, a própria reputação, reconhecimento dele começa então a ficar famoso ali naquela região.
até que ele se torna reconhecidamente uma espécie de continuidade do Buda Shakyamuni, uma manifestação do próprio Buda Shakyamuni com uma aparência menos convencional. Então, como se a essência do ensinamento do Buda Shakyamuni fosse a causalidade, o reconhecimento da causalidade das coisas, que já é super profundo. Então, o Buda dizia: evite produzir sofrimento, procure produzir benefício aos seres, dirija a sua própria mente. O Buda Shakyamuni enfatizava muito isso. Mas se a gente olha para a própria postura do Buda Shakyamuni, ele está com os olhos semicerrados, sentado em posição de meditação, bonito assim. Agora, Guru Rinpoche não, ele tem uma perna em meditação, a outra perna está dobrada. Ele está pronto para se levantar para qualquer momento para trazer benefício aos seres. É como se fosse uma compaixão irada, ou semi-irada, uma compaixão que tem uma ação envolvida de maneira muito mais explícita. E Buda Shakyamuni e Guru Rinpoche, eles se complementam, não tem nenhum tipo de tensão, isso é completamente impensável. São simplesmente formas que nos ajudam a complementar a nossa visão das coisas. Enquanto que o Buda Shakyamuni tinha essa transmissão do silêncio, da serenidade, Guru Rinpoche tem os olhos bem abertos. Então isso representa que ele olha o que quer que apareça com profundidade e atravessa a ilusão de que aquilo é completamente real. Então Guru Rinpoche, ele representa um aspecto como se fosse de destemor diante das aparências, diante do mundo, diante do que quer que aconteça. E o tempo vai passando nesse sentido, né? Até que o mosteiro de Nalanda, que ele foi considerado o maior mosteiro budista da história, ele chegou a congregar cerca de 10.000 monges, 10.000 alunos na Índia antiga, sendo que 8.000 eram alunos, 2.000 professores vivendo. A gente ainda consegue encontrar as ruínas de Nalanda na Índia, não muito longe de Bodh Gaya, um lugar belíssimo de se visitar. E era muito comum, como a Índia Antiga é um local de muita profusão, de muitas tradições, muitas filosofias, muitos praticantes, eles tinham um contato muito íntimo, muito presente entre eles, e havia essa noção das universidades antigas, de que, por exemplo, se chegasse uma delegação de uma outra escola, de uma outra tradição, que debatesse e oferecesse a sua visão, e eles ganhassem, todo mundo tinha que migrar para aquela nova tradição, né? Porque é como se o espírito de reconhecer a verdade de uma forma ainda mais profunda fosse o que prevalecesse, para além do apego à sua própria tradição. Só que chegou uma época em que chegaram o pessoal que eles estavam usando um tipo de magia meio estranha, assim, eles estavam com ideias de tomar simplesmente o poder, usando de artifícios os mais variados. E aí os budistas estavam passando aperto, eles já não sabiam mais o que fazer, e tinha grande chance de Nalanda desaparecer e o budismo ser fortemente impactado, né? Então, aqueles praticantes, aqueles monges, aqueles meditantes, sem saber muito o que fazer, numa noite eles recebem, então, visita de Dakinis, esses seres. Dakini significa, são seres femininos que representam um aspecto completamente livre da mente, livre de qualquer formatação. Elas, então, chegam para eles e dizem: olha, a única chance de vocês derrotarem é convidando o Guru Rinpoche Padmasambhava. E para isso, vocês recitem essa prece. Então, elas vão então trazer a prece das 7 linhas, que é a invocação mais reconhecida de Guru Rinpoche. Aí eles recitam a prece, Guru Rinpoche chega, derrota, né? A história que se conta é essa, ele derrota usando poderes tanto convencionais e não muito convencionais, cheio de efeitos especiais as histórias sempre. Então, ele passa um tempo em Nalanda também. Então a fama de Guru Rinpoche já estava bem conhecida. Nessa época, é a época em que o rei do Tibete, o rei Trizon Deltsen, vai tentar então trazer o budismo para lá. E ele vai então enviar uma comissão para a Índia para convidar o maior reitor, assim, o maior praticante, o maior erudito da época, que era um abade Shantirakshita. Ele mesmo tinha sido reitor de Nalanda, o maior debatedor de Nalanda. E ele vai, então, Shantirakshita, para o Tibete, para iniciar, então, o budismo. Isso por volta do ano 700, mais ou menos.
Nessa época, então, o budismo chega com um patrocínio real, né? A gente pode pensar o próprio rei, a aristocracia, os ministros, com todas as suas oposições dentro, mas o budismo começa dessa forma. Só que aquilo não funciona, porque esse grande erudito, ele chega acompanhado de alguns monges, alguns tradutores, e eles começam então a construção do templo. Só que se diz que todos os tijolos que eles levantavam durante o dia, os espíritos locais, as deidades locais, os seres locais sutis, não necessariamente humanos, à noite eles derrubavam. Então, por um longo tempo, eles subiam as paredes, à noite, de manhã, eles acordavam, estava tudo derrubado. E isso aquilo foi por um tempo, e muita oposição surgindo entre a própria corte do rei, eles não queriam que aquilo se estabelecesse. Aí Shantirakshita chama o rei e disse: olha, eu não tenho força para lutar contra isso aqui, para fazer isso aqui funcionar. O único jeito de derrotar, de fazer o budismo surgir aqui, é convidando o Guru Rinpoche. Só ele tem capacidade de fazer isso acontecer. E aí, então, ele manda uma comitiva para chamar Guru Rinpoche. Então, Guru Rinpoche, quando chega no Tibete, ele não vai começar, então, com outro engenheiro levantar os templos. Ele vai primeiro pacificar o ambiente sutil. Ele vai primeiro dialogar com os seres sutis, pacificar. Muitos deles vão, então, tomar refúgio em Guru Rinpoche, no budismo, vão se conectar ao Dharma. Outros, que não necessariamente vão ter inclinação para a prática, eles vão ser como que atados por juramento. Eles fazem um voto de, embora eles não se tornem praticantes, eles fazem o voto de não atrapalhar, e do que eles puderem de ajudar a proteger e cuidar. Então foi primeiro pacificando o aspecto sutil, vamos dizer assim, não humano, da realidade tibetana, e abençoando os locais, tornando os locais um local condizente para a prática, que então os templos começam a ser construídos, e o Mosteiro de Samye, que é a principal imagem desse período, né? Ele então é construído, os textos são traduzidos, os primeiros monges são ordenados, os primeiros retiros acontecem, e o budismo então vai ganhando um corpo dentro do Tibete. Não sem oposição. Vocês imaginem que isso produziu muita tensão dentro não só entre parcelas do povo tibetano, mas especialmente da corte, porque, num certo sentido, toda essa imagem de um governo militar, de um governo bélico, expansionista, que se metia em brigas, porque a gente vai olhar a história, era essa nossa história enquanto humanidade dos países, né? Eles viam aquilo como uma grande ameaça, porque, de repente, todo mundo vai virar budista, vai começar a meditar, entrar em retiro, a noção aqui da vidazinha, do império, vai perder completamente o sentido. Então, eles se oporam ao que conseguiram. Mas, aos poucos, cada um foi entendendo aquilo como parte do próprio samsara e foram, então, se convertendo e praticando o próprio budismo, né? O Guru Rinpoche conseguiu uma coisa incrível, que ele tornou o Tibete, que era considerado uma terra selvagem pelos seus vizinhos, né, dos outros países, um local do Dharma, um local em que, onde o budismo tendo desaparecido da Índia, depois, com o tempo, tendo fortemente enfraquecido no Tibete, todos os países vizinhos, o Tibete se torna um país que vai preservar o budismo por mais de 1000 anos, de uma forma praticamente intocável, até a invasão chinesa no século passado. Então, o budismo ele foi um local que preservou o budismo de uma forma completamente autêntica por mais de 1000 anos. E se hoje a gente está aqui é porque teve esse esforço enorme naquela época de Guru Rinpoche ter produzido isso, né? Uma coisa incrível. E Guru Rinpoche, então, vai também não só dar os ensinamentos, e o budismo agora começa a ganhar uma imagem tântrica, uma imagem menos necessariamente asceta, no sentido que a gente poderia imaginar, ou não necessariamente apenas monástico tradicional, mas também um aspecto mais xamânico, que é o que já havia dentro do Tibete com as próprias tradições locais, e é o que já havia em muitos povos da Ásia antiga e do mundo inteiro antigo e do mundo contemporâneo também. O próprio Trungpa Rinpoche, que talvez seja o principal lama tibetano responsável por trazer o budismo para o Ocidente, né? Ele viveu
no Ocidente dos anos 60 até os anos 80, especialmente nos Estados Unidos, ele vai dizer nos anos 70 que, embora o budismo tenha sido trazido por uns ocidentais, assim, branquelos, que uma cara que são herdeiros de uma revolução industrial e assim por diante, ele vai contar que aqueles que ele reconheceu como possuindo mais proximidade, mais proximidade com o Tibete, com os mestres tibetanos que ele encontrou, eram justamente aqueles detentores das tradições nativas da América, como dos povos indígenas que ele encontrou nos Estados Unidos, né? Então é muito impressionante, porque é como se oferecesse uma forma de olhar que não é tão cognitiva, não é tão teórica, não está tão preso a um pensamento linear, racional, que a gente o tempo todo tem que ficar contrapondo e justificando, né? Então, Guru Rinpoche, ele vai, embora ter totalmente a autoridade escritural dos textos e filosófica do budismo, ele vai reconhecer isso como uma parte de uma visão de mundo muito mais ampla, que o universo é repleto de seres. Os seres humanos são uma pontinha disso. Os animais são uma pontinha, mas o mundo é repleto de seres. E que essas tradições elas vão desenvolvendo formas mágicas de operar a mente, de operar a realidade, que já é a forma que a realidade opera. A gente é que é um pouco teimoso e fica tentando calcular as coisas demais. Então, o Guru Rinpoche vai oferecer uma interpretação, uma forma de praticar o budismo pouco convencional, até mesmo para os padrões ocidentais mais materialistas e científicos, né? Então, o Guru Rinpoche, ele vai, além de oferecer os ensinamentos, introduzir o Vajrayana, o budismo tântrico no Tibete, disseminar isso grandemente, né? Por toda a região dos Himalaias, na verdade. Aí, Guru Rinpoche vai trazer essa ênfase no budismo, do budismo Vajrayana, desse budismo tântrico que vai então se disseminar pelos Himalaias como um todo, e ele também vai fazer coisas muito específicas. Se diz que não tem um pedaço do Tibete que Guru Rinpoche não caminhou e não abençoou, não tornou aquele local possível de se praticar. Ele também vai fazer uma coisa em comum, que é oferecer ensinamentos para as gerações futuras, que são chamados os termas. Então, Guru Rinpoche, ele deu ensinamentos que é como ele tivesse visto que não era o momento daquele ensinamento aparecer, porque as pessoas não necessariamente iriam aproveitar aquilo de forma profunda. E isso é muito simbólico para a gente pensar, porque, ao mesmo tempo, a gente não deveria imaginar, então, que, bom, mas por que eu não estou pronto? É mais ou menos assim, as pessoas nos dizem as coisas e dizem, olha, não faça tal coisa porque você vai se arrepender. Não, deu errado porque era você, agora que sou eu, você vai ver que vai dar certo. Aí a gente vai, pof, não vai. Aí a gente leva um tempo para, nossa, mas por que eu não ouvi aquilo naquela época? Aquilo não funcionou. Então é como se ele tivesse se dado conta de que tem processos kármicos, processos internos, que a gente precisa estar numa posição mais específica para aquilo cair como uma luva, vamos dizer assim. Então embora ele tenha oferecido incontáveis ensinamentos durante esse período do século VIII, século IX, que foi quando ele andou pelo Tibete, ele escondeu ensinamentos, né? Então ele teve 25 grandes discípulos, que seguiram depois renascendo, reencarnando como mestres de diferentes tradições, de diferentes linhagens budistas. E muitos deles, então, se tornaram reveladores de tesouros. Eles, quando as condições kármicas dos tempos fossem, então, se manifestando, eles começaram, então, a abrir esses textos, a revelar esses textos, a descobrir esses textos e oferecer eles, né? Chagdu Rinpoche, que foi o mestre do meu professor, Lama Padma Santen, ele era uma emanação de um desses 25 discípulos de Guru Rinpoche, e ele morou no Brasil, né? Ele construiu o templo lá no sul, ele andou por tudo aqui, né? O tempo que ele conseguiu, assim. Então é muito impressionante que a gente tenha esse testemunho vivo aqui entre nós, né? Isso é muito comovente. E então Guru Rinpoche fez isso, né? Guru Rinpoche fez isso. Aí
teve uma hora que ele disse, olha, o que eu tinha para falar eu falei, agora vocês têm que praticar. E aí ele foi embora. Aí ele foi para ele estava achando o Tibete um pouco monótono, eu acho. Aí se conta que ele foi para a terra dos demônios canibais. Ele tchup, foi para lá. E ele tem andado por lá e por outros lugares também, assim, né? Mas isso é como se fosse o aspecto grosseiro, assim, né? O aspecto histórico da imagem de Guru Rinpoche, né? Ah, então, é muito interessante porque muitas das passagens que vão remontar a história de Guru Rinpoche, a gente pode pensar, bom, mas isso aqui é uma coisa meio mítica, né? Eu acho que eles queriam dizer que isso aqui é uma coisa um pouco simbólica. Mas a gente é muito impressionante, porque vocês nunca vão encontrar um lama tibetano que vai dizer, não, isso aqui é só simbólico. Isso sempre me chocou um pouco, porque, por exemplo, é como se aqui no Ocidente a gente tivesse muitas vezes uma predileção pelos ensinamentos que têm um fundo mais razoável, né? Bom, as 4 novas verdades. No caso do budismo, por exemplo, a gente vai entender, bom, existe dukkha, existe impermanência, os ensinamentos sobre a própria vacuidade, né? Tudo um pouco lógico. Então, aquilo é como se fizesse sentido para o nosso modo moderno de pensar, né? Mas é como se a gente tivesse, se imaginasse sendo possível, tirando pedaços do budismo, que é como se dissesse respeito a isso aqui é a tradição deles, isso aqui é o jeito deles. Mas em nenhum lugar dos textos os lamas vão dizer que aquilo é algo que a gente possa simplesmente descartar, né? Então, o próprio Lama San tem conta que quando ele ainda era aluno do Chagdo Rinpoche, o Chagdo Rinpoche era vivo, um dia ele foi perguntar para o Rinpoche, Rinpoche, e essas histórias que contam de Guru Rinpoche, né? O Chagdo Rinpoche só disse, olha, acredita em tudo, melhor acreditar em tudo. Então, aquilo para nós é desafiador, porque é como se a gente não conseguisse acomodar dentro do nosso jeito mais racional e lógico de ver as coisas. Mas é muito impressionante de pensar que todos esses grandes mestres e praticantes do passado atingiram a realização que eles atingiram dentro de um universo, de uma visão em que nunca foi necessário questionar, ou isso nunca foi o ponto central, né? Porque o ensinamento ele fala por si, o ensinamento em si tem uma grande profundidade. Além do mais, aos poucos vai se revelando para nós uma outra forma de usar a mente, de perceber a realidade, em que as coisas, embora elas pareçam causais, no sentido de que você aperta aqui e aquilo lá acontece, que é um pouco o jeito que a gente imagina que tudo funciona 100% do tempo, a gente vai se dando conta que tem um fundo de não causalidade dentro da nossa própria vida. Tem coisas que a gente vai atribuir a uma outra dimensão que acontecem assim por diante. Além do que a gente vai observando a própria ausência de solidez de certos aspectos causais da nossa vida, em que a gente foi lá, fez tal coisa, ficou confortável com aquilo, mas depois de um tempo a gente olhou e já não estava mais afim, a gente queria uma outra coisa. A gente começa a se dar conta que os nossos aspectos emocionais, os nossos aspectos sutis, aspectos mais profundos, eles não vêm das coisas externas, eles não são produzidos, eles não se sustentam pela externalidade das coisas, né? Então, o Guru Rinpoche ele vem apontar esse aspecto quase místico da própria mente, da realidade que a gente escapa de olhar, né? E para quem tem conexão com o budismo, Guru Rinpoche, budista tibetano especificamente, Guru Rinpoche ele é a figura principal de referência. É a inspiração, é a inspiração, é a figura que comove, é a figura que anima, que magnetiza, que dá sentido às coisas, né? Então, para além de uma figura histórica, Guru Rinpoche representa uma qualidade inerente da própria mente, da mente búdica, da mente de todos os seres, que todos os seres carregam, mas é como se os seres não se dessem conta que eles guardam um tesouro escondido dentro deles mesmos, né? Ou seja, dentro de nós mesmos. E Guru Rinpoche, ele vem com uma aparência assim um pouco intensa, né, ou muito intensa, como que quebrar a nossa normose, a nossa sensação de uma vidinha mais ou menos
previsível ou regular, e ele vem como um dragão, e ele vem demonstrar e revelar a profundidade da experiência da vida da própria mente, né? De uma forma completamente intensa. Então, a gente vai encontrar diferentes imagens de Guru Rinpoche irado, como Dorje Drolo, e outras formas intensas com fogo e assim por diante. Elas vêm quebrar um pouco a nossa mente de apego, a nossa mente de casulo, a nossa mente da bolha e revelar a profundidade das coisas, né? Então, Guru Rinpoche é como se fosse uma manifestação da própria mente búdica, de uma forma mais, eu não vou dizer material, mas de uma forma que a gente de algum jeito sente que se relaciona, estabelece uma conexão, estabelece preces, né? Então, dentro do budismo, isso é chamado de Guru Yoga. Então, Guru Yoga é a relação com o Guru. Embora, no caso do budismo tibetano, a relação com o Guru pessoal, ela é absurdamente importante. O Guru pessoal, ele mesmo, ele é visto como manifestando a intenção iluminada de Guru Rinpoche. Então, essa expressão intenção iluminada, ela é muito profunda, porque tem uma intenção, não é simplesmente uma coisa comum do mundo de gostar ou não gostar, querer, não querer, procurar a todo custo a sua própria felicidade, a todo custo se afastar do sofrimento que toca a si. Tem uma intenção de trazer benefício aos seres. Só que essa intenção, ela é iluminada. Ela não é alguma coisa que vá se satisfazer com simplesmente resolver os aspectos mais externos, mas é como se quisesse, no fundo, revelar esse aspecto profundo para os seres. Os próprios seres reconheçam isso. Então, se a gente tem intenção, mas não tem um aspecto de sabedoria, a gente, com o tempo, pode se cansar. A gente pode começar a reclamar dos seres. Mas eu te ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você está aí, não muda nunca. Agora, se a gente tem só, vamos dizer assim, um aspecto iluminado, um aspecto mais profundo de sabedoria, mas não tem meios hábeis, não sabe como fazer, não tem linguagem, não consegue se comunicar, aí a gente fica sem saber o que fazer, de ficar paralisado. O Guru Rinpoche, ele é como se fosse a corporificação dessas duas qualidades, intenção e iluminada, né, que vem numa única expressão. Todos os lamas, eles como que manifestam isso de uma maneira completamente direta e viva, essa intenção iluminada, lucidez e compaixão. E eles apontam para essa dimensão em nós o tempo todo, né? Então, quando a gente reza para Guru Rinpoche, a gente não está pedindo necessariamente alguma coisa. O Thagdo Rinpoche dizia que rezar não é sobre pedir, mas é sobre saber ouvir, sobre estar aberto para ver a profundidade daquilo que já está acontecendo, daquilo que já está presente, na realidade inseparável da nossa própria mente. Rezar é sobre ver melhor, sobre ouvir melhor e assim por diante, né? Então, todas as preces, como a prece das 7 linhas, que é a prece mais conhecida de Guru Rinpoche, ela no fundo é um roteiro de meditação. Ela no fundo guarda o budismo inteiro. Então, tem um livro chamado Lótus Branco, vou mostrar para vocês aqui, se vocês quiserem depois se interessarem, né? Tem literaturas ótimas em português hoje. Uma delas é esse texto aqui, que se chama Lótus Branco. Ele foi publicado pela editora Luz da Letra, que ele vai explicar os diferentes níveis que a gente pode entender essa prece de 7 linhas da Guru Rinpoche, que é a prece mais conhecida. Para quem quiser conhecer um pouco também da vida de Guru Rinpoche, tem esse livro, que chama Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, que foi publicado pelo próprio SEB, que tem uma editora chamada Bodhisattva. Então a gente tem alguns materiais já em português disponíveis para poder mergulhar dentro disso, né? Bom, falei um monte de coisa. Eu acho que eu não sei o quanto que vocês de alguma forma ressoou, fez sentido para vocês ou não, né? Mas eu queria talvez ouvir um pouco de vocês para saber como que eu posso também ajudar a tornar isso um pouco mais claro, né? Então, talvez uma conversa possa ser útil nesse momento também. Não sei o que vocês acham. Obrigado por todo o conhecimento. E seria legal. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de interagir? Fica à vontade para escrever.
Deixa eu ver. Henrique, a gente tem uma aqui. Seria o Guru... Ih, onde está a pergunta aqui? O Guru Rinpoche seria o segundo Buda? Os tibetanos é considerado o segundo Buda. Ainda assim, existem sutras associados ao Buda Shakyamuni, em que é como se o próprio Buda Shakyamuni, ele diz assim, eu vou retornar. Se a gente quiser usar uma linguagem mais dramática do mundo, né, ele diz, eu vou retornar na forma de um guru que tem uma aparência mais irada, que tem uma aparência mais intensa. É como se são diferentes formas de manifestação de lucidez e compaixão. Então, dependendo do contexto, vai assumindo uma forma específica ou outra, né? Então, é como se fosse o próprio Buda, com uma aparência mais intensa, vamos dizer assim, né? Muito legal. Na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna, num determinado ponto, fala que em todas as eras eu surjo para reestabelecer o Dharma, e é claro, de acordo com a necessidade do momento, a minha forma vai ser ajustada àquilo, para compreensão. Então, tem umas formas bem bravas, Isso. assustadoras e algumas formas amorosas, mas todas Pacíficas, são, né? mas todas são divinas e com o propósito mais elevado. Tem uma outra pessoa perguntando se a gente poderia ouvir essa prece das 7 linhas. Claro. Eu acho que talvez, quando a gente acabar as perguntas e respostas, antes da gente fazer a nossa introspecção, se você concordar, você faz. Eu posso Muito legal, recitar. muito legal. O que você chama de causal nesse funcionamento da mente? Seria parte da nossa ignorância? Sim, sim. Ah, a causalidade, o budismo não nega a causalidade, né? Por exemplo, a gente produzir ações como, por exemplo, o Buda vai apontar 10 ações não virtuosas. Por exemplo, ele vai sugerir às pessoas, olha, não matem, não roubem, assim por diante. Por quê? Porque é esperado que a gente produzindo essas ações, o sofrimento vai acontecer. Então ele vai dizer, melhor do que matar é preservar a vida. Melhor do que roubar, oferecer condições e objetos, e situações e coisas para os seres. Então ele vai contrapondo isso, né? Então a causalidade é alguma coisa que funciona, que existe, e se a gente vai olhar para os dias de hoje, boa parte do nosso sofrimento enquanto civilização também está o fato da gente não levar em consideração de maneira profunda a causalidade. A gente simplesmente atropela ela. Então a gente compra coisas, a gente não sabe o impacto causal que aquilo teve numa cadeia de causalidades, a gente depois joga fora, descarta, a gente não sabe para onde é que aquilo vai, que impacto que aquilo vai produzir. A gente o tempo todo está transitando no meio que a causalidade está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é como se a causalidade ela não fosse a história completa, porque é como se a gente não olhar para além disso, a gente perde a oportunidade de ver que tem situações que aparentemente foram completamente finais para nós, no sentido de que aquilo aconteceu desse jeito, é assim, que a gente daqui a pouco não olhe com um pouco mais de espaço e veja que aquilo com uma profundidade, eventualmente até como uma bênção que aconteceu para nós, que agora a gente consegue atravessar e ver muito mais coisas do que a gente via antes. Tá? Como se a causalidade guardasse dentro dela, ou ela escondesse de nós, a fixação à causalidade esconde de nós a possibilidade de ver muito mais acontecendo ali, né? É como se Guru Rinpoche tensionasse isso. Ele não nega a causalidade, ele vai, inclusive, estimular, obviamente, que a gente perceba ainda melhor, com mais refinamento, a causalidade. Mas ele vai nos fazer ver além, de simplesmente encaixotar as coisas como isso, aquilo, certo, errado, desse jeito, daquele outro, né? Muito legal. Eu acho que isso é uma pergunta também. O guru podia curar?
Ele podia curar, ele tem várias histórias de curas de doenças e assim por diante, mas é como se no caso de Guru Rinpoche, a cura principal que ele oferecia era a cura da ignorância. Então, é como a gente ir tratando uma ferida de maneira externa, assim, tópica, sem trabalhar o agente interno que segue reproduzindo aquilo das formas mais variadas. E é como se a gente sempre corresse atrás dos aspectos mais grosseiros, sempre, né? Então, o Guru Rinpoche, ele vai direcionar a lança da sabedoria, como se diz, a cortar a ignorância cortar pela raiz de uma vez por todas, né? Então, em alguns contextos em que fazia sentido, de fato, o aspecto mais externo, né, de cura de doenças, que óbvio que é importante, ele com certeza fazia isso. Mas as próprias preces podem nos ajudar nisso, né? Longa vida, remoção de obstáculos, a gente faz preces nesse sentido, né? Mas o aspecto principal que a gente não deveria perder de vista é esse aspecto de atravessar a ignorância, né? De atravessar a delusão. Esse que é o ponto principal, né? Poderia falar dos Budas anteriores ao Shakyamuni? Não tem muita informação, assim, o que a cosmologia budista conta é que a gente está numa era muito afortunada em que 1000 Budas irão surgir. E a gente está no quarto Buda dessa era, que é o Buda Shakyamuni, né? O Buda anterior, que ele era chamado de Pankara, é como se fosse um outro éon, é como se fosse um, um outro tempo universal, é uma outra coisa, assim, aquilo não encaixa muito dentro da nossa lógicazinha, assim, astrofísica, né? Mas é como se fossem ciclos universais. As coisas, elas não terminam, né? É um ciclo, são ciclos universais. Então, a gente está dentro de uma era muito afortunada, porque os ensinamentos, as instruções que nos ajudam a olhar para as coisas com mais profundidade, elas estão disponíveis. Essa história, ela remonta a Chenizig, que é considerado o Buda da compaixão. Então, Chenizig, numa vida anterior, ele era um militante, assim, um ativista engajado. Ele vou salvar os seres. E aí ele saiu e foi salvar os seres. Depois de muito trabalhar, se conta que um dia ele parou para olhar para trás, para olhar para o que ele enfim tinha feito. E ele viu que os seres seguiam mais ou menos iguais. A despeito de todo o trabalho que ele tinha passado, suado e assim por diante, ele não tinha produzido muito efeito, né? E ele se desespera, e se diz que nesse momento o desespero dele foi tão grande que ele se quebrou em 1000 pedaços, né? E aí aparece Amitabha, né? Buda vermelho, grande Amitabha. E aí Amitabha olha para ele e diz: "O que que houve? O que que você fez? Você estava pegado aqui, expectativa, né? Refaça os seus votos." Aí a Chenizig, então, ele se refaz os votos de trazer benefício aos seres, o voto de Bodhicitta, e nessa ocasião, então, ele retorna com 1000 braços. Na palma de cada mão tem um olho, que é a lucidez. Então, 1000 braços de meios hábeis, né? E na palma de cada mão tem um olho, que tem sabedoria. Ele tem 11 cabeças. É uma figura um pouco estranha para nós, né? Mas esse é o Buda da compaixão. Então, ele vai a 1000 braços, são 1000 Budas. A gente está no Buda Shakyamuni, que é o quarto. Aí se diz que os ensinamentos do Buda Shakyamuni vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar e vão dizer, mas isso aqui não faz sentido. Tem coisa mais importante para fazer. Então aquilo lentamente vai perdendo o brilho, vai perdendo o magnetismo, o interesse, as pessoas vão perdendo a capacidade de se conectar, de transformar suas vidas. Então vão ser momentos de escuridão nesse sentido, né? Aí, depois de um tempo desses, surge Maitreya, que é o próximo Buda, né? Quinto. Maitreya já vem sentado numa cadeira, assim, já vem pacientemente, sentadinho. Maitreya. Isso dentro da cosmologia, né? Henrique, tem uma pergunta aqui. O que significa o caminho do meio? O caminho do meio é o caminho além dos extremos, né? A primeira vez que o próprio Buda, enquanto praticante ainda, Siddhartha, ele se aproxima dessa expressão, ele ainda era um asceta, um praticante,
E depois de 6 anos de tanto praticar, magro, se diz que ele podia botar a mão pela barriga, assim, o umbigo, ele encostava na espinha, as costas, né? Estava esquálido, né? Ele pensou, não é pelo esforço. Eu estou botando muito esforço e não é só esforço. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. E aí ele decide se levantar do local de prática e vai até próximo a um rio, descansar, tomar um banho. E nesse momento ele vê um barqueiro passando com um aluno dele que estava aprendendo a tocar cítara, né? E aí o mestre esse de cítara pergunta para o aluno estava tentando afinar a cítara e não estava encontrando a afinação certa, né? Aí ele pergunta, como é que faz? Aí o mestre diz assim, olha, mas se você apertar muito, fica bom? Ele diz, não, então só afrouxa. Funcionou? Não. Então, você tem que encontrar o caminho do meio, tem que encontrar além dos extremos. Além de ser extremamente de um jeito ou exatamente do outro, é uma condição aberta. Depois o próprio Buda vai refinar isso de uma maneira mais filosófica, né? Onde ele vai então trazer os termos como eternalismo e niilismo, que são como que duas categorias, não são categorias filosóficas, elas são aprofundadas de maneira filosófica, mas elas são representações da própria forma da gente se relacionar com o sofrimento, com a realidade, em que nós temos, é como se fosse eternalismo e niilismo, é como se fosse a visão budista do 8 ou 80. Ou é ou não é. E não tem conversa. Então é a nossa ansiedade em querer definir as coisas, em querer definir que as pessoas são elas são extrinsecamente boas, elas são essencialmente más, as pessoas são essencialmente isso ou aquilo, e a gente não tem muita abertura e jogo de cintura, a gente simplesmente quer definir as coisas. Então, o eternalista, ele quer definir, ele quer dizer que é assim, que é assado, e é como se a gente, rotulando as coisas dessa forma, a gente interage de reagir com elas, de se relacionar com elas de uma forma mais profunda, porque já está tudo mais ou menos dado. E o niilista é aquele que ele olha para as coisas e pensa, não vai dar certo. É o oposto. Olha, não vai dar certo. Melhor nem tentar. Vai dar muito trabalho. Chega, não quero nem saber. É como se fosse uma desistência. Então, o niilismo, ele é super prejudicial. O Buda dizia que esse é um dos maiores obstáculos que a gente pode ter, é o niilismo, né? Mais do que o eternalismo, é o niilismo. Que é como se fosse é um tipo de fechamento que produz uma desistência, né? Produz uma desistência, produz uma ausência de interação profunda com as coisas, né? Então, o caminho do meio é sobre como que a gente se posiciona de forma aberta para as coisas, sem a gente clamar estar além de certo, sem a gente clamar que a gente está certo, que a gente está errado, mas entendendo que as coisas são muito mais complexas do que certo e errado, do que bom e mal, do que por aqui ou por ali. As coisas, elas interagem entre elas com a gente e assim por diante. Tem muitas variáveis que estão sempre envolvidas e a gente tentar simplesmente encaixotar as coisas nas nossas categorias pessoais nunca vai dar conta da profundidade que elas realmente são. O caminho do meio é uma forma radical de estar aberto, se relacionar com as coisas de uma forma inteligente, né? Para além de eternalismo e niilismo. Muito legal. Como lidar com a ideia de que sair da ilusão é impossível? É que, paradoxalmente, no budismo, para a gente sair da ilusão, a gente estuda muito sobre a ilusão. Uhum. Então, a gente se aprofunda muito na ilusão. A gente vai gerando um interesse em conhecer como é que a ilusão funciona, os mecanismos, os meandros, como é que a mente surge de forma inseparável, né? Então, na visão budista, a noção de ilusão, essa noção de teia de Maia, né? O véu da ilusão, é como se fosse uma forma de descrever como que a mente aparentemente se engana construindo as coisas, né? Então a gente vai mergulhando nisso até o ponto em que a gente já não precisa gerar uma oposição à forma como as coisas surgem para nós, mas a gente reconhece que aquilo não é tudo. Além do mais, a gente vai reconhecendo que aquilo é mágico, porque a gente está vendo muito mais do que tem ali de fato.
É como o meu professor, o Lama Santen, ele sempre lembra da gente quando começa a olhar para a fotografia de pessoas, né? A gente olha para uma fotografia, ele sempre lembra esse exemplo, né? Que tem ali papel e tinta, e a gente começa a ver uma infinidade de experiências que não dizem respeito ao papel e tinta. A gente começa a ver mundos, começa a associar emoções e assim por diante. Mas mesmo aqui, a gente, quando está agora, a gente não está se vendo. A gente tem uma tela na frente, tem pixel, mas ainda assim a gente tem uma sensação muito nítida de realidade, de profundidade das coisas, né? Então, como que a gente, quando vai mergulhando nisso, não é que a gente sai de uma vez só da ilusão, mas a gente vai iluminando a ilusão. A gente, como se a gente no início acendesse um fósforo, depois aquele fósforo passa a ser uma velinha, depois uma vela um pouco maior, uma vela de 7 dias, daqui a pouco ela vira uma tocha, até quem sabe vira um farol. No início a gente está mais para a vela de Natal, assim, né, que acende uma vez por ano, mas é o que temos. A gente vai indo devagarinho, assim, né? Esse é um pouco o sentido. Muito legal. O que significa Rinpoche? Rinpoche significa precioso em tibetano, a tradução da palavra. Então, geralmente era associado a um mestre, uma mestra que era reconhecido pelas suas qualidades de prática, suas virtudes, né? Então, Rinpoche é como se fosse um adjetivo que significa precioso. Legal. E tem alguma conexão, tem um pedido aqui, de repente uma conexão, intersecção entre budismo e xamanismo? Ah, quando o budismo chega, quando o Guru Rinpoche chega no Tibete, havia uma tradição bem estabelecida que era a tradição Bon, os Bonpo, uma tradição xamânica quase imemorial, assim, eles dizem que eles têm mais ou menos 25 mil anos. É muito bonito. Tem um grande mestre tibetano, Bon, que vem ao Brasil de vez em quando. Tem uma sanga aqui no Brasil que ele se chama Tenzin Wangyal Rinpoche. É um mestre maravilhoso. E vale muito a pena ouvir os ensinamentos dele. Ele vem dessa experiência que é pré-budista, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que o budismo traz é uma outra forma de revelar o que eles mesmos já faziam. É muito bonito, né? Então eles não é que eles, sua santidade Dalai Lama, inclusive, hoje ele diz o Tibete tinha 5 grandes linhagens. Os Bon é uma linhagem budista. Então hoje em dia isso já está muito mais aceito, muito mais reconhecido, né? Mas basicamente para a gente também não que a gente não se demorar muito nisso, né? Os Bon é como se fosse uma forma de interagir com a realidade, com a própria mente menos cognitiva, né? Então eles olhavam para a realidade como profundamente constituída de terra, água, ar, fogo e espaço, vivacidade. Vai olhando para essa interação desses elementos, vai olhando para a realidade como sendo povoada por uma infinidade de seres, inclusive seres humanos, mas muitos mais seres. Então essa cosmovisão que o universo ele é codependente de muitos seres. Então a gente não costuma olhar muito desse jeito, né? Mas a gente quando vai entrar numa floresta, a gente tinha que pedir permissão para todos os seres que moram naquela floresta, assim, de forma grosseira e sutil, porque nós nos sentimos vivendo e donos daquele lugar, e não só da floresta, mas dos rios, das montanhas, dos céus, em outras dimensões também, com um povoado de seres. Então é uma tradição que vai dialogando com isso, mas vai refinando. Esses elementos que são reconhecidos como externos, eles passam a ser vistos de maneiras mais sutis, como constituindo o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa própria mente, e até o ponto que o próprio aspecto da liberação passa a ser visto como um reconhecimento desse aspecto profundo, primordial dos elementos, e que constitui todos esses seres que vivem, que interagem, que se veem, que dependem mutuamente uns dos outros, né? Então é como se fosse menos filosófico, do jeito que a gente talvez esteja mais acostumado a raciocinar sobre os ensinamentos, pensar, bom, isso faz sentido, como se fosse muito mais direto, né? Se fosse muito mais direto. Tem uma outra, na verdade tem várias, mas você poderia dar exemplo de algumas ações mágicas realizadas pelo Guru Rinpoche?
São muitos, né? Deixa eu escolher um aqui que talvez não fique tão extraterrestre, né? Ah, o próprio fato de Guru Rinpoche ter escondido os textos é uma coisa muito impressionante. Porque, por exemplo, vocês vão ver biografias de mestres e ele ter feito isso é uma coisa muito impressionante, porque são ensinamentos que eles ficaram guardados no fluxo mental de seres, de mestres, que foram se revelar 1000 anos depois, né? Todos eles atribuídos a Guru Rinpoche. Guru Rinpoche também, ele atingiu o que é chamado corpo de arco-íris da grande transferência, onde o corpo dele não morria, né? Então, tem várias histórias que ele foi colocado em fogueira, né? Ele foi atacado por exércitos e assim por diante, mas o corpo dele não podia ser atingido. Então, é como se ele tivesse um corpo de arco-íris, né? Então, não podia encostar no corpo dele. Tem muitos relatos assim disso, né? Mas isso é como se fossem aspectos grosseiros ainda assim da manifestação dele, porque mesmo hoje, para todos aqueles que têm conexão com Guru Rinpoche, a intervenção de Guru Rinpoche é esperada de uma forma completamente, assim, normal, né? Como a pessoa dá uma olhada para a porta e a porta está meio assim, meio assado, pensa, isso é Guru Rinpoche. A pessoa acorda de manhã, sai na rua e acontece alguma coisa, pensa, isso é Guru Rinpoche, é um sinal. A pessoa entra num plano um pouco alucinado, assim, de realidade, né? Mas isso faz parte do próprio processo de conexão da pessoa, em que ela vai olhando de um jeito completamente profundo, e ela vai rezando para Guru Rinpoche, a mente dela vai se abrindo, vai se aproximando de uma região menos intelectual, e ela vai olhando para as coisas de um jeito muito mais profundo, completamente separável das bênçãos de Guru Rinpoche, né? Então, o Guru Rinpoche é uma presença viva para todos aqueles que têm conexão com ele, né? Completamente diária, assim, indispensável, né? É difícil até de explicar essa parte, mas é como se fosse uma coisa tão cotidiana que ela é quase que normalizada, assim, né? Então, isso faz parte. Acho que a gente vai para a última agora. Qual a importância e como é tratada a respiração na meditação do budismo tibetano? Ah, bom, primeiro é indispensável, né? Se não respirar, fica difícil. Mas a respiração, ela guarda muitos segredos, né? Então, por exemplo, de todos os métodos que o próprio Buda vai utilizar para ensinar a meditação, ou para introduzir as pessoas à meditação, se diz que a contemplação da respiração foi o mais utilizado pelo próprio Buda, né? Dentro do próprio budismo, né? Então, o Buda, um texto que é chamado Anapanasati Sutta, Atenção Plena à Respiração, o Buda vai convidar as pessoas a se recolherem, no sentido de sentarem em meditação, se posicionarem, e elas, então, inicialmente, perceberem como que está a sua respiração. Então, o Buda diz, se você respira longo, você reconhece, eu respiro longo. Se você respira curto, você reconhece, eu estou respirando curto. Então, ele convida a pessoa a inicialmente observar como está a respiração, mas ele não vai dizer para a pessoa que tem um tipo de respiração que é melhor que outra no início. Ele vai simplesmente convidar a pessoa a se familiarizar com ela mesma, se familiarizar com o jeito que ela está acontecendo. Então, é profundamente uma absolvição genuína, porque ele vai introduzir a respiração como uma forma da pessoa contemplar como que ela é, sem que ela precise se moldar alguma coisa. Aí ele diz, se a sua respiração estiver longa, apenas observe, a respiração está longa. Se a respiração está ofegante, se dê conta, a respiração está ofegante. Não se aflija de ter que fazer alguma coisa com isso, mas apenas perceba. Aí, lentamente, ele vai, o se dar conta, o perceber, o estar aberto e presente, vai então oferecer a possibilidade da própria respiração encontrar o ritmo natural, seu próprio equilíbrio. Isso vai oferecer uma possibilidade da pessoa, então, se harmonizar com o seu corpo, equilibrar a sua mente, a experiência interna da sua mente,
E a partir disso o caminho então começa a acontecer. Mas o ponto de partida, ele acontece através da respiração. Aí no budismo tibetano, no Vajrayana, começam a surgir diferentes exercícios, né? Que são muito mais específicos, as 9 respirações, tem a contemplação dos canais de energia internos, e então começam a ter técnicas que elas estão relacionadas a visões específicas, sadhanas específicas, né? Mas se a gente quiser deixar isso bem aberto, é completamente indispensável a contemplação da respiração e da utilização da contemplação da respiração no caminho, né? Profundamente indispensável. Né? Eu acho que talvez, se você concordar, a gente poderia seguir talvez para as 7 preces. Com certeza, presta 7 linhas. Ah, prece das 7 linhas, não 7 preces. Prece das 7 Ah, linhas e aí depois, no término dela, a gente faz uma pequena introspecção. tá bem. Então ela é uma prece que ela tem muitos significados. O significado mais comum dela é justamente uma súplica a Guru Rinpoche que ele não só manifeste a presença. Eu vou ler para vocês aqui ela em português, depois eu vou recitar ela com o que seria assim o meu tibetano, né? Porque a gente tem esse porém também, né? Mas a prece em português ela seria assim, né? Ela significa o seguinte: Home. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddha. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhas. Orjinho de Nubjan Sanpe Magisardum Pola Yatsenchu Ginudrunye Pe Majune Jesudran Kurdu Kadro Mampe Kurche Chi Jesudadruchi Jinji Labchir Jesus Sol Guru Pe Masi Jihun Orjinho de Nubjan Sanpe Magisardum Pola Yatsenchugi Yodrunye Pemajune Jesudra Kurdu Kadrolum Pekur Chechi Jesudadruchir Jinje Lapchir Jesusa Guru Pemasi Jihun Arjeyu Jinu Jansan Pemagesardum Pula Yatsenchugi Yodrunye Pemajune Jesudra Kurdu kadro mampe kurche chije sudadruchi jinje lavche jesu so guru pemasi jihun. Vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. Leve a nossa atenção para a respiração. A essência da vida de cada um. Nos dando mais uma oportunidade para expandir nossas consciências, para permanecer no presente e compreender. A princípio tão insignificante, esse ar que entra agora nas suas narinas é o seu maior tesouro. Como é possível que a maior parte do tempo a gente continue ignorando o dom da vida? Nossas vidas se tornaram complexas, difíceis e problemáticas. A gente se afastou dessa simplicidade, que é o que a respiração nos ensina. Om Namo Brahmaye Namaste Vayu Tvamevam Pratyaksham Brahmasi. Ó respiração, saudações a ti. Tu és a presença viva da consciência na minha vida.
Quão afortunados somos todos nós de recebermos inspiração e bênçãos diretas desses grandes seres que viveram com o propósito de nos mostrar o caminho, de nos dar o exemplo, de como transformar e iluminar nossas próprias vidas. O que fazer com todo esse material, o que fazer com toda essa oportunidade, depende de cada um de nós. Que possamos aprender a equilibrar as nossas vidas, como esse grande guru nos mostrou. Compaixão junto com ação. Espiritualidade traduzida na vida prática. Meditação e caminho espiritual não é só para nós mesmos. É também a nossa ferramenta de servir. Nossa mudança fala muito mais do que palavras. Nosso exemplo é o mais valioso. Que nossos corações estejam cada vez mais cheios de amor, de compaixão, de perdão, de alegria e paz. Que nosso desejo de mudar, que nossa humildade para aceitar e aprender sejam a porta aberta para as bênçãos do Guru Rinpoche e todos esses grandes outros mestres de todas as épocas, de todas as religiões. Que sigamos em frente com cada vez mais energia, motivação, determinação. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu agradeço por mais essa oportunidade linda desse dia de celebrar. Eu agradeço com sinceridade e gratidão a presença do professor Henrique entre nós e oferecendo o seu conhecimento e suas experiências para também inspirar a todos. Tentando perceber e me conectar com essa presença divina em cada um e em toda parte, eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om paz, om paz, om paz. Professor Henrique, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra e uma alegria ter a sua presença conosco. Muito obrigado. Nossa, super feliz de estar com vocês aqui. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Faça esse Sim, voto. faremos. E quando tiver em algum momento próximo ou planejado de vir para São Paulo, por favor, venha nos visitar também.